Olá, Nova Kids! Seja muito bem-vindo ao Momento Alegria! E já vá ficando de pé para cantarmos e dançarmos juntos. Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão e nos alegraremos. Com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Libertos sem tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos? Quem é o rei a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrame em nós o amor que faz cantar, e assim, Senhor, iremos celebrar, pois santo és, bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu. Imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Ouça essa música! Porque chegou a hora da declaração da criança. E os homens vão repetir comigo. E depois dos homens somos nós, meninas, e vamos fazer uma declaração bem bonita. Muito bem, é isso aí. Meninos, nós vamos começar a declaração no 3. 1, 2, 3. Eu sou um homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo para Deus. Estudo a Bíblia para saber viver. Obedeço minhas autoridades e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e vocês. Muito bem, Nova Kids, agora você pode sentar, porque chegou a hora do nosso quadro de hoje. Bom dia, Nova Kids. Está no ar o Kids News, primeira edição. E hoje nós vamos receber a visita de um convidado muito especial, que vai nos falar sobre as missões de Paulo. O nosso convidado especial é um viajante e missionário, Carlos. Pode entrar, Carlos. Olá, Nova Kids, bom dia. Seja bom muito dia, com bem-vindo, Seja licença. bem-vindo, Tá bom? pode sentar. Obrigado. Carlos, é um prazer receber você aqui no Kids News. E nós queremos saber um pouco sobre as viagens de Paulo. Eu que agradeço. Sabe, eu acho muito interessante e importante a gente falar sobre missões aqui no Nova Kids. Que isso legal, aí. olha. Bom, vamos às perguntas, Carlos. Nós temos muitas perguntas para fazer para você. E a nossa primeira pergunta é a seguinte: como Paulo se tornou um missionário, Carlos? Muito bem. Como você já sabe, Paulo ele era um grande perseguidor dos cristãos. E certo dia, quando ele estava caminhando para Damasco, Jesus apareceu para ele. E Jesus apareceu por meio de uma luz brilhante que vinha do céu, e Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Aí Paulo, ele ficou cego, e nesse momento ele entendeu e percebeu que Jesus era real.
Mas sabe, o que eu considero mais importante de tudo isso que aconteceu com Paulo é que a partir daquele momento a vida de Paulo mudou completamente e ele passou a amar Jesus e a seguir a Jesus com todo o seu coração. Então foi a partir desse momento que ele se tornou missionário. Sim, ele se tornou um grande missionário e ele teve a responsabilidade de falar do amor de Jesus por muitos lugares. E ele fazia isso por meio das suas viagens missionárias, né? Que legal, Carlos. E falando sobre as viagens de Paulo, você pode nos dar mais detalhes sobre essas viagens? Posso sim. O que a gente sabe das viagens é o que a Bíblia diz. Sim. E a Bíblia fala que depois que Paulo conheceu a Jesus verdadeiramente, ele passou a dedicar a sua vida para falar do amor de Jesus para os gentios. E os gentios são os que não são judeus. Sabe, Paulo ele passou por muitas coisas. Longas caminhadas, muito sofrimento, ele foi perseguido, ele foi preso, mas ele nunca esteve só. O Espírito de Deus estava com Paulo dia a dia e ele conduzia Paulo por onde ele ia. E essas viagens, Paulo tinha alguém acompanhando ele ou ele fazia sozinho, só ele? Não, ele tinha grandes amigos. Podemos citar Lucas, o médico, Barnabé, Silas e seu grande amigo Timóteo. Existiam também outras pessoas que acompanhavam Paulo. Existiam pessoas que davam espaço na casa delas para que Paulo pudesse ficar. Que legal. Existiam pessoas que supriam as necessidades de Paulo para as suas viagens. Olha que incrível. Incrível Poxa, mesmo. que legal. E Carlos, isso mostra a importância dos amigos na nossa caminhada cristã. E aqui no Nova Kids nós podemos fazer vários amigos, né? Isso mesmo. E Nova Kids, preste muita atenção, porque eu e você precisamos de amigos. Sabe? Deus quer que você escolha amigos que te levem para mais perto dele. A Bíblia fala que quando a igreja está em união, ela cresce. Então escolha amigos que amem a Deus acima de tudo, que vão obedecer o que está escrito na Bíblia. E assim, escute essa dica que eu vou lhe dar. Escolha bem seus amigos, tá bom? Muito bem. E Paulo fazia essas viagens como? Ele fazia de carro, de avião, Bicicleta. de jatinho? Não, Era assim? não tinha todo esse luxo, não existia não tinha não, né? bicicleta, avião, jatinho. Na verdade, Paulo fazia suas viagens a pé. E algumas vezes também ele utilizava barcos, né? É incrível a gente perceber que Paulo, em suas viagens, ele percorreu cerca de 1.513 quilômetros. Uau. Se a gente fazer uma comparação, é como se eu e todo o Nova Kids que está assistindo aí fôssemos andando daqui de Manaus até Brasília, né? Capital do Brasil. Olha isso. É muito É longe, muito muito, longe. muito longe. Muito bem, Carlos. Quantas curiosidades, né? Muito legal. Muito obrigado por você ter vindo até aqui conosco. Nós temos muitas outras perguntas, mas agora o Kids News vai para o breve intervalo e logo mais voltamos. Agora fique de pé e vamos cantar que nós vamos seguir com fé. O meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei. Com Jesus eu vou além. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé. Com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou nas alturas, sou filho de Deus. Eu vou seguir com
Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça, não haja o brilho das estrelas, eu não temerei, não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, oh, oh. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé. O meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. No. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou. Como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Oh, nas alturas sou filho de Deus. Nas alturas sou filho de Deus. Muito bem, Nova Kids, agora você pode sentar, porque chegou a hora da nossa segunda parte do nosso quadro de hoje. Estamos de volta com o nosso Kids News. Carlos, no bloco anterior você estava falando para nós aqui do Nova Kids sobre as viagens de Paulo, suas viagens missionárias. Mas nós queremos saber, e hoje? Hoje ainda existem essas viagens missionárias? Você é um missionário? Sim, sou missionário, mas sabe, falar do amor de Jesus é uma missão para todos nós, para mim, para vocês, para o Nova Kids. É uma ordem de Jesus, então devemos levar isso a sério. Então falar do amor de Jesus, do que Jesus fez por nós, é algo que a gente tem que levar muito a sério. Essa ordem está em Marcos 16,15, que diz: vão pelo mundo todo e pregue o amor de Jesus para todas as pessoas. Paulo, ele foi extremamente usado por Deus para falar o que Jesus fez por nós para as pessoas da sua época. E eu e você, Nova Kids, devemos falar do amor de Jesus para as pessoas da nossa época, todos os dias e para todos. Que legal, Carlos, muito legal. E sobre isso, sobre falar do amor de Jesus, nos deu uma dica aqui pro Nova Kids, onde e como nós podemos falar do amor de Jesus. Muito bem. Você, Nova Kids, pode falar do amor de Jesus por muitos lugares. Por exemplo, você pode falar do amor de Jesus para os seus amigos na escola. Você pode falar do amor de Jesus para o seu pai, ou para sua mãe, ou seu responsável, que ainda não tem a Cristo. Quando você viajar para outro estado, você pode falar do amor de Jesus. Sabe, precisamos falar o que Jesus fez por nós, que Jesus veio nessa terra, que morreu no nosso lugar para perdoar os nossos pecados. As pessoas precisam saber isso para que elas possam ter a oportunidade de aceitarem a Jesus como Senhor e Salvador da vida delas. Que legal, Carlos. Isso é verdade. E deixa eu te perguntar, tem alguma idade para você começar a falar do amor de Jesus? Não tem uma idade. Se você, Nova Kids, já consegue falar, que eu acredito que é o caso do Nova Kids que está nos assistindo, você já pode falar do amor de Jesus. Às vezes a gente tem uma ideia um pouco errada de que missionário é somente aquele que sai do seu estado para falar do amor de Jesus e outros. Sim, ele é um grande missionário, mas você, aqui em Manaus, você pode ser um grande missionário de Cristo, falando o que Jesus fez
para os seus amigos na rua, por exemplo. Poxa, que bom. E Carlos, você é um missionário, né? Assim como Paulo, o apóstolo Paulo foi um missionário e viajou muito. Você também já fez viagens missionárias? Conta um pouco pra gente. Sim, já fiz bastante. Inclusive, essa semana irei fazer uma viagem pelas outras igrejas da NIB, né? Outras igrejas da NIB? Vocês não sabem que existe outras igrejas da NIB, Eu não além sabia. dessa que estamos. Eu achei que só tivesse essa, eu não Também. sabia. Muito bem. Só tinha essa. Existem muitas outras igrejas Que da NIB legal. espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Que E legal. sabe, a nossa igreja é uma igreja missionária. Sim. Ela prepara pessoas para falarem do amor de Jesus em outros lugares, em outros países, em outro estado. E Nova Kids, estamos preparando você para falar o que Jesus fez por nós em outro lugar. E Carlos, você pode vir aqui na semana que vem falar como foi essa experiência de conhecer as outras igrejas da NIB? Posso sim, conte comigo, ó. Eu vou lá, vou viajar, vou trazer assim informações incríveis, novidades, e eu tenho certeza que vocês e todo Nova Kids irão amar e gostar muito do que eu vou trazer. Eu tenho certeza que nós vamos gostar e o Nova Kids também vai gostar. Olha, Carlos, muito obrigado, tá, pela sua presença. Nós esperamos você aqui na semana que vem. O convite está feito. Espero que você esteja aqui conosco e traga todas as novidades de outras igrejas da NIB. Tudo bem? Muito bem, agora o nosso Kids News vai ficando por aqui. Não perca a nossa próxima edição. Até semana que vem. Tchau. Muito bem, agora nós vamos cantar a nossa última música. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, quem esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. É importante saber agradecer a quem me fez bem, a quem me abençoou, que esteve comigo na hora da alegria e da dor. Meu Deus nunca me abandonou e amigos fiéis ao meu lado colocou. Por isso eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Eu te agradeço, meu Senhor, por todas as bênçãos. Tu és meu Deus, meu Salvador. Eu te agradeço. Muito bem, Nova Kids, é isso aí. Agora chegou o nosso momento especial de falarmos com Deus. Então, baixe sua cabeça, feche os seus olhos e repita comigo. Senhor, Senhor, muito obrigado pela vida de Paulo. muito obrigada pela vida de Paulo. Me ajuda a falar do teu amor Me ajuda a falar do teu amor e a cumprir o meu propósito e a cumprir o meu propósito de pregar o evangelho. de pregar o evangelho. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nova Kids, esse foi o nosso Momento Alegria de hoje. Mas não saia daí, porque chegou a hora da história bíblica. Olá, Nova Kids! Seja bem-vindo! Nós vamos começar a história, mas antes, vamos revisar as regras. Você lembra qual é a primeira regra?
sentar educadamente. Então, aí na sua casa, onde você estiver, você vai procurar sentar educadamente, com postura, tá bom? Evite ficar deitado para se concentrar na história. A segunda regra é prestar atenção. Você vai prestar atenção em tudo que você vai ver aí na tela. Então, mantenha os seus olhos aí na tela do celular, da televisão, de onde você estiver assistindo o Nova Kids. E a terceira e última regra é fazer silêncio. Então, você vai pedir ajuda aí das pessoas da sua casa para todo mundo fazer silêncio, porque está na hora da história bíblica. Preparado? Nós estamos estudando sobre a vida de Paulo. Especificamente, a sua segunda viagem missionária, que começou aqui, na Antioquia da Síria. Paulo partiu junto com Silas, aqui da Antioquia da Síria, e seguiu para a cidade de Derbe. Depois de Derbe, ele foi para Listra. Aqui na cidade de Listra foi onde ele conheceu Timóteo. Lembra do Timóteo? Aquele jovem que aprendeu sobre a palavra de Deus com a mãe, com a avó dele? Pois é, foi nesta cidade que Paulo conheceu. E agora, na comitiva de Paulo, tinha Paulo, Silas e Timóteo. E eles seguiram viagem. Foram para Icônio, depois de Icônio foram para Antioquia da Pisídia. E Paulo tinha um desejo de vir pregar a palavra aqui na Ásia, mas ainda não era o momento. O Espírito não permitiu que ele fosse para essa região. Por isso que ele seguiu para Troade. Aqui em Troade, Paulo conheceu Lucas. E Lucas também entrou na equipe de Paulo. Agora já eram 4 pessoas. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Olha só que legal. Aqui na cidade de Troade também foi onde Paulo teve uma visão. Ele viu uma pessoa em pé dizendo para ele ir até a Macedônia. Então foi exatamente o que Paulo fez. Ele entendeu que era um recado de Deus para ele seguir para aquela região. Então ele foi para Neápolis até que ele chegou em Filipos. Aqui em Filipos, Paulo conheceu uma mulher chamada Lídia. Ela e todas as pessoas da sua família creram que Jesus era o Filho de Deus, foram batizadas e coisas incríveis aconteceram ali. Em Filipos também, Paulo e Silas foram presos. Você lembra por quê? Porque eles expulsaram o espírito imundo de uma escrava. E essa mulher, essa escrava, ela tinha esse espírito imundo que ajudava ela a fazer adivinhações. E isso trazia muito dinheiro para os donos dela. Só que essa mulher estava atrapalhando Paulo e Silas de pregar a mensagem. Por isso, eles expulsaram aquele demônio dela. E isso trouxe tanta confusão com os donos daquela escrava que eles mandaram prender Paulo. Olha só. Paulo e Silas agora estavam presos. E além de serem presos, a Bíblia diz que eles foram severamente açoitados. Sabe o que é ser açoitado? É ser agredido, sabe? Quando batem em você e deixam você todo machucado. Foi isso que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram açoitados e foram presos. E ainda tem mais. E ainda deixaram um carcereiro de olho em Paulo e Silas, amarraram os seus pés nos troncos, colocaram correntes nas suas mãos, tudo para que eles não fugissem. Mas sabe, ao invés de ficar chateados ou ao invés de ficar com raiva, Paulo e Silas decidiram confiar que Deus tinha um plano e que nada pode impedir o plano de Deus. Sabe o que foi que eles fizeram? Eles, por volta de meia-noite, oravam fervorosamente. Sabe o que isso quer dizer? Que eles oravam assim com muita intensidade, com muita vontade. E eu imagino que as pessoas ali, os outros presos e o próprio carcereiro ouviam as orações, e não só as orações, mas também os louvores que Paulo e Silas cantavam a Deus. Já imaginou? Eles estavam naquela situação difícil, mas mesmo assim continuavam adorando a Deus. E a Bíblia fala que mais ou menos esse horário aí, por volta de meia-noite, houve um terremoto. Um terremoto ali naquela prisão. E sabe o que foi que aconteceu? As celas das cadeias, elas foram abertas e as correntes que prendiam os presos, especialmente Paulo e Silas, olha só, se partiram.
se quebraram. Quando o carcereiro ficou sabendo, viu aquele terremoto, ele correu e por um momento ele pensou que todos os presos tinham fugido, porque já imaginou, as celas da cadeia todas abertas, os presos iriam aproveitar essa oportunidade para fugir. E aí ele se desesperou, porque como responsável por tudo o que acontecia ali, se os presos tivessem fugido, ele poderia ser açoitado também ou até morto. Então, quando ele viu as celas abertas, ele desembanhou a sua espada e estava preparado para tirar a sua vida. Quando Paulo chegou com ele e disse assim, não faça isso, não faça isso. Estamos todos aqui. E aí o carcereiro foi até Paulo e Silas e perguntou deles assim, senhores, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aquele carcereiro não chegou brigando, não chegou gritando. Sabe o que ele queria? Ele queria ser salvo. Ele reconheceu que tinha pecados e que precisava de perdão. Por isso ele procurou Paulo e Silas. E sabe o que eles responderam? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua família. E sabe o que aquele carcereiro fez? Ele levou Paulo e Silas para a sua casa. Olha só. Eles saíram ali da prisão e o carcereiro levou Paulo e Silas até a sua casa. E sabe quem ele chamou? A sua família, para estarem ali junto com Paulo e Silas. Os dois pregaram a palavra para as pessoas daquela casa e eles creram. Creram que Jesus é o Filho de Deus e Salvador. Creram e foram batizados. E o coração daquelas pessoas mudou completamente, porque agora Jesus morava dentro deles. Aquele carcereiro especialmente mudou, sabe por quê? Porque ele começou a cuidar de Paulo e Silas. Afinal, eles estavam todos machucados por terem sido açoitados. Mas o carcereiro foi lá, tratou das feridas deles, cuidou de Paulo e Silas e agora eles estavam bem melhores. Eles deram também um jantar especial para Paulo e Silas ali, fizeram uma refeição e até que amanheceu. Só que Paulo e Silas, eles eram presos e o carcereiro ele não podia liberar, afinal de contas quem tinha mandado prendê-los eram os magistrados, então só os magistrados podiam resolver essa situação. E quando amanheceu, Paulo e Silas retornaram para a prisão. Até que apareceu um soldado lá, enviado pelos magistrados, para dar um recado para o carcereiro, dizendo que Paulo e Silas agora poderiam ser livres, poderiam ser soltos e que estava tudo resolvido. Aí o carcereiro foi lá dar esse recado para Paulo e Silas. Só que Paulo, quando viu isso, ele disse, nós somos romanos, eles mandam açoitar a gente na frente de várias pessoas, nos jogam na prisão sem nenhum julgamento nem nada, e agora eles querem mandar a gente embora assim, em segredo? Não, que esses magistrados venham aqui libertar a gente. Sabe por quê? Paulo e Silas, como cidadãos romanos, eles não podiam passar por toda essa situação. Deveria haver um julgamento, os magistrados deveriam ouvi-los e tudo, mas não foi isso que aconteceu. Eles simplesmente foram jogados na prisão. Quando os soldados foram avisar isso para os magistrados, eles ficaram nervosos, com medo do que poderia acontecer com eles. Então, os magistrados foram pessoalmente lá falar com Paulo e Silas, pedir desculpa por terem feito tudo aquilo e pedir para que eles saíssem da cidade. Aí, então, Paulo e Silas saíram. E eles foram para a casa de Lídia. Lá eles encontraram os irmãos, encorajaram os irmãos, até que chegou a hora de eles seguirem viagem. E eles saíram de Filipos e foram para Anfípolis, depois para Apolônia e chegaram em Tessalônica. Aqui em Tessalônica, a Bíblia fala que os tessalônicos, muitas pessoas assim como judeus e gregos também, e mulheres de alta posição, creram,
creram que Jesus era o Filho de Deus. E o evangelho ia se espalhando aqui nessa cidade. Esse nome é familiar para você? Tessalônica? Tem 2 livros da Bíblia que se chamam 1ª e 2ª Tessalonicenses, não é? Então, esses livros, na verdade, são cartas escritas por Paulo para as pessoas desta cidade aqui. Olha só, que legal, né? E essas pessoas aqui de Tessalônica ouviram a mensagem, creram e cada vez mais pessoas aceitavam Jesus. Só que isso despertou a inveja de alguns judeus. Eles ficaram chateados e começaram a armar maior confusão na cidade. A confusão foi tão grande que Paulo e seus companheiros tiveram que sair de lá e seguir para a cidade de Bereia. A Bereia já era diferente. A Bíblia diz que eles eram mais nobres que o povo de Tessalônica. Sabe por quê? Porque eles ouviram a palavra, mas não só isso. Eles também examinavam as Escrituras. Olha aqui o pessoal de Bereia. Além de ouvir a mensagem, eles também examinavam as Escrituras. Como assim, professora? Por exemplo, se Paulo chegasse lá pregando que o livro do profeta Isaías dizia que o Messias deveria sofrer e tudo, e passar por muitas coisas, e que Jesus passou por tudo isso. Sabe o que os bereanos faziam? Eles ouviam com atenção e eles iam lá para a Bíblia deles. Naquela época, eles não tinham a Bíblia assim como eu e você temos, de Gênesis e Apocalipse. Eles tinham vários rolos. Então, eles iam lá no rolo do profeta Isaías para ver se realmente o que Paulo e Silas estavam falando estava ali no livro de Isaías. Porque eles eram como detetives bíblicos. Eles ouviam e eles examinavam as Escrituras, passagem por passagem, linha por linha, porque eles queriam aprender sobre Deus. E sabe, Deus quer que você seja como os bereanos. Deus quer que você conheça a sua palavra profundamente. Sabe por quê? Porque aqui você vai descobrir o que Deus quer para a sua vida. Deus tem um plano para você e nada pode impedir o plano de Deus. Quando você examina as Escrituras, quando você tira um tempo para ler e aprender mais sobre Deus, você está sendo como um bereano. Isso é muito legal. Deus quer que você conheça a sua palavra profundamente. E quando você faz isso, você também fica mais esperto. E quando você fica mais esperto, você percebe quando alguém começa a explicar alguma coisa assim que não está muito na Bíblia, não. Porque hoje existem falsos profetas, que a Bíblia diz. Que são homens que dizem que existem coisas escritas na Bíblia, mas na verdade não estão, não. E para você saber reconhecer essas pessoas, você precisa ser como os bereanos e estudar as Escrituras. Agora, por exemplo, quando você está aqui assistindo essa aula, isso mostra que você quer aprender sobre Deus, quer aprender sobre a sua palavra. Mas você também pode aí na sua casa abrir a sua Bíblia e você mesmo ler e descobrir o que Deus quer para você. Porque Deus tem um plano e nada pode impedir o plano de Deus. Quando você estuda a Bíblia, quando você conhece a palavra profundamente, você entende o que Deus quer de você. E assim eram os bereanos. Eles examinavam a palavra de Deus. Mas lembra daquele pessoal lá de Tessalônica? Pois é, eles descobriram que Paulo e Silas estavam aqui em Bereia ensinando e eles vieram de lá, um grupo veio de lá, armando a maior confusão lá na cidade de Bereia. Eles fizeram uma confusão tão grande naquela cidade que os irmãos acharam melhor mandar Paulo seguir viagem na frente. E foi exatamente isso que aconteceu. Silas e Timóteo ficaram em Bereia e Paulo seguiu para sua próxima cidade, a cidade de Atenas. Olha só onde ficava Atenas. Bem aqui, ó. Ele saiu de Bereia e veio para Atenas. A cidade de Atenas é a capital da Grécia. Uma cidade muito bonita. O problema é que ela era cheia de idolatria. Para onde se olhava, viam vários e vários altares de deuses. Olha só como era essa cidade. A cidade de Atenas era cheia de altares de ídolos. Para onde Paulo olhava, ele via um altar dedicado a algum deus. Estima-se mais ou menos 30.000 altares dedicados a deuses, inclusive um altar dedicado ao Deus desconhecido.
Paulo andava ali pela cidade de Atenas e a Bíblia diz que ele ficou muito indignado com tudo que ele via. Porque a cidade era cheia de ídolos, cheia de idolatria. E era por isso que ele foi para as sinagogas, para ensinar os judeus cristãos e também os gregos que aquilo não era certo, que aquilo era errado. Ele ia para a sinagoga, ia para a praça pública, ensinando com coragem que aqueles ídolos ali não serviam para nada. Até que os atenienses ouviram isso. Tanto os estrangeiros quanto os moradores de Atenas só tinham uma grande preocupação: ficar por dentro das últimas novidades que aconteciam no mundo. E eles ouviram falar que Paulo estava com um novo ensinamento. E aí eles começaram a cochichar uns com os outros assim: mas o que esse tagarela está ensinando, hein? Que novo ensino é esse? Vamos falar com ele. E foram lá e convidaram Paulo para a reunião do Areópago. O Areópago era um tribunal romano antigo, onde as pessoas se reuniam, tinha vários membros, eles discutiam, debatiam sobre vários assuntos. E aí chegaram lá com Paulo para dizer assim: Paulo, nós ouvimos falar que você está ensinando sobre uns deuses que nós não conhecemos. Queremos ouvir de você. E aí Paulo não ia perder essa oportunidade, né? Então ele foi até o Areópago, junto com os atenienses, e ele aproveitou para falar sobre Deus. Paulo começou bem assim, ele disse: atenienses, eu vejo que vocês são homens muito religiosos, porque para onde eu olho, eu vejo que tem altares dedicados a deuses. Inclusive, eu vi um altar dedicado ao Deus desconhecido. Pois é este Deus que eu quero apresentar para vocês. E aí Paulo começou a falar sobre o nosso Deus. Falou que Deus é o criador de todas as coisas, que ele criou inclusive o ser humano, mas que apesar de querer um relacionamento, Deus não precisa do ser humano, porque ele não foi criado por mãos humanas igual esses deuses que os atenienses adoravam. Paulo foi falando sobre Deus, falando que Deus quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados, porque um dia ele vai julgar a terra por meio de Jesus, que morreu e ressuscitou. Quando Paulo falou sobre isso, quando Paulo falou sobre ressurreição, os atenienses começaram a ficar assim: ah, tá, agora eu sei de quem você está falando. Alguns começaram a zombar de Paulo e não queriam mais ouvir o que ele tinha para ensinar. E eles saíram dali. Mas outros, a Bíblia diz que creram. E a Bíblia diz o nome deles. Na verdade, ela diz o nome de 2 deles. Dionísio, que era membro do Areópago, e Dâmaris, que era uma mulher. Eles, junto com outras pessoas, creram que só existe um Deus verdadeiro. Creram em Jesus. E essa era a missão de Paulo ali em Atenas, no meio daquela cidade idólatra, cheio de ídolos. Mas você sabia que os ídolos podem existir até hoje? Em alguns países, em alguns lugares, existem pessoas que ainda adoram imagens como faziam lá em Atenas. Mas, na verdade, ídolo é tudo aquilo que é mais importante do que Deus na sua vida. Como assim, professora? O ídolo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma atividade que se torna mais importante do que o próprio Deus para você. Por exemplo, você menino que gosta de jogar futebol. Tem aquele jogador de futebol que você gosta muito. Você gosta tanto que para onde você vai, você só fala nele. Aí daqui a um tempo você está se vestindo que nem ele, você quer cortar o cabelo que nem ele, fala que nem ele, só pensa nesse jogador de futebol o tempo todo. Se esse jogador de futebol é mais importante do que Deus, ele possivelmente é um ídolo na sua vida. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer ser o mais importante. Mas também pode ser um objeto, uma atividade, como o videogame, como a TV, como o celular. Aí você me diz assim: professora, mas eu não fico o tempo todo assim na frente do videogame. Videogame. Eu não fico fazendo isso, me prostrando na frente desses aparelhos.
Mas quando você passa muito tempo nessas atividades ou com esse objeto, talvez isso seja um ídolo. Sabe por quê? Porque, pare para pensar, você acaba deixando de fazer as coisas que você deveria fazer, como meditar, como estudar, como ajudar os seus pais em casa. Se você deixa de fazer essas coisas importantes para ficar no videogame, na televisão, de repente, isso pode ser um ídolo na sua vida. E isso não é a vontade de Deus para você. Só existe um Deus verdadeiro. E é Ele que você deve adorar. Deixe de lado essas coisas. Deus deve ser o mais importante para você. Foi isso que Dionísio, Dâmaris e outras pessoas ali na cidade de Atenas entenderam. Paulo, então, cumpriu a sua missão ali naquela cidade. E nada podia atrapalhar essa missão. Nada podia atrapalhar o plano de Deus. Então, ele saiu de Atenas e ele seguiu para sua próxima cidade, que era a cidade de Corinto. Corinto era uma cidade portuária. Sabe o que é uma cidade portuária? É uma cidade assim que tem um porto, né, onde barcos vêm, param e atracam. Por exemplo, a nossa cidade aqui, Manaus, é uma cidade portuária, assim como Corinto também era. Só que Corinto também era uma cidade cheia de imoralidade sexual e idolatria. Quando Paulo chegou lá, a Bíblia diz que ele estava assim, com muito temor e tremor. Paulo não estava se sentindo assim muito bem, ele estava sozinho. Mas Deus tinha um plano e nada podia atrapalhar o plano de Deus. Olha só o que aconteceu na cidade de Corinto. Aqui na cidade de Corinto, Paulo conheceu Áquila e Priscila. Áquila era um judeu. Ele e a sua esposa Priscila, na verdade, moravam em Roma. Olha só onde fica Roma. Eles moravam aqui, ó. Só que o imperador Cláudio César expulsou todos os judeus de Roma. Então, eles tiveram que sair daqui e eles foram para a cidade de Corinto. Eu penso que será plano de Deus. Porque lembra, Paulo chegou lá meio entristecido, meio desanimado. E ele conheceu esse casal que ajudou nessa missão de Paulo. Você sabia? Eles tinham a mesma profissão. Eles, todos os três, eram fabricantes de tendas. Então, eles logo fizeram amizade. Eles também seguiam a Jesus. E Áquila e Priscila encorajaram Paulo nessa missão. Deram ânimo para Paulo. Ali naquela cidade, o próprio Deus falou com Paulo e disse assim: não tenha medo, continue falando, porque eu tenho muitas pessoas nesta cidade. Ninguém vai fazer mal ou feri-lo aqui neste lugar. Aí, depois de encorajado pelos seus novos amigos e pelo próprio Deus, Paulo agora estava preparado para continuar a sua missão. Ele pregava em todos os lugares, pregava naquela cidade. Depois de um tempo, Silas e Timóteo chegaram para se juntar com ele. Agora ele podia se concentrar na sua missão de pregar o evangelho. Só que uns judeus ali também ficaram chateados, não gostaram de ver que as pessoas estavam cada vez mais crendo em Jesus, e eles começaram a criar uma confusão ali na cidade de Corinto. Eles armaram uma confusão tão grande naquele lugar que eles até levaram a situação para o governador da cidade. O nome desse governador era Gálio. Gálio, ele era um romano. E ele governava ali aquela cidade de Corinto, na verdade, toda aquela região. E aí, aqueles judeus começaram a falar, levaram Paulo lá diante deles e começaram a falar assim: olha, esse Paulo está incentivando as pessoas a desobedecer à lei de Moisés, isso é muito errado. E aí, quando Gálio viu que não tinha nada a ver com a lei dos romanos, não era nenhum crime que Paulo estava cometendo, ele não estava causando tumulto na cidade, nada assim que interessasse para os romanos, ele nem ligou para a acusação, disse assim: não, resolvam isso aí vocês mesmos, não vou julgar nada sobre a lei dos judeus. Ou seja, a acusação que aquelas pessoas tentaram fazer contra Paulo não deu certo, porque Deus tinha dito que ninguém iria fazer mal para Paulo. Porque Deus tinha um plano e nada pode atrapalhar o plano de Deus. Paulo ficou naquela cidade 1 ano e meio,
pregando para as pessoas, falando de Jesus, e cada vez mais e mais criam que Jesus era o Filho de Deus e Salvador. Até que chegou o momento de ele sair de Corinto e fazer a sua viagem de retorno. Então, Paulo saiu de Corinto, ele veio para a Cencreia, de Cencreia ele foi para Éfeso. Aqui em Éfeso foi onde Áquila e Priscila ficaram. Então, Paulo seguiu viagem até a Cesareia. Lá ele subiu para Jerusalém, onde ele visitou a igreja que ficava lá, até que ele voltou para a Antioquia da Síria, encerrando a sua segunda viagem missionária. Olha só quantas aventuras, quantas coisas incríveis aconteceram com Paulo, não é verdade? E sabe o que eu aprendo com essa história? Que Deus tem um plano e nada pode atrapalhar o plano de Deus. E Deus tem um plano para você também, Nova Kids. E para descobrir que plano é esse, sabe o que você precisa fazer? Ser como os bereanos e estudar a Bíblia, porque aqui está o que Deus quer de você. Aqui, quando você estudar este livro, você vai todos os dias descobrir como agradar a Deus, como obedecer a Deus, e com o tempo você vai entender qual é o plano que Ele tem para você, porque Deus tem um plano e nada pode atrapalhar o plano de Deus. Assim como Paulo entendeu qual era o plano dele também. E você acha que ele fez só essa viagem e acabou? Não, ainda tem muitas mais viagens que Paulo vai fazer, mas você só vai saber sobre isso na próxima história. A gente se vê!